Olá, a nossa aula hoje vai debruçar-se sobre o desenvolvimento da identidade na adolescência. Como se constrói a identidade durante a adolescência? Vamos, para tentar responder a esta pergunta, utilizar o referencial de Erik Erikson, que foi, como já falámos anteriormente, um teórico, um autor cujo foco da sua teoria foi precisamente a construção da identidade. Portanto, Erikson foi uma figura de referência no estudo da identidade humana e, para ele, o objetivo ou a tarefa principal durante a adolescência é o estabelecer de uma identidade coerente. Durante a adolescência, o jovem deve conseguir encontrar um equilíbrio entre construção da identidade e confusão ou difusão da identidade. E a difusão da identidade ou a confusão de identidade, que é quando o adolescente não consegue definir o que pretende para si próprio, nem o que pretende para a sua vida futura, pode assumir diversas expressões. Uma das expressões da difusão ou da confusão da identidade é a difusão da intimidade, que é quando o adolescente não se consegue comprometer com um parceiro, por exemplo, ou com amigos mais próximos, e não consegue, por isso mesmo, escolher o parceiro certo. Escolhe muitas vezes pessoas inadequadas para si próprio. Também uma forma de confusão ou de difusão da identidade é quando o adolescente não consegue planear o futuro, porque sente-se muito ansioso relativamente ao facto de se tornar adulto. Outra forma de difusão da identidade é a difusão de empenho, que é quando o adolescente não consegue definir ou decidir qual vai ser o seu trabalho ou qual vai ser a sua área académica. Portanto, não consegue definir-se do ponto de vista académico, ocupacional e profissional. Outra forma é a assunção de uma identidade negativa, que é mais rara, e é quando o adolescente entra em ruptura com os valores da sua família e, portanto, escolhe exatamente uma identidade completamente oposta àquela dos adultos que são referência na sua família. Mas faz isso de uma forma, portanto, entra em ruptura. E estas são as principais características de difusão de identidade para Erikson. Não se encontram obrigatoriamente todas no mesmo indivíduo que esteja a passar uma crise de identidade. Portanto, estas formas de difusão podem ir aparecendo ao longo do desenvolvimento do adolescente, não obrigatoriamente em simultâneo. Erikson foi também o autor que introduziu o conceito de moratório psicossocial, e que hoje em dia é muito conhecido, que é um período em que todas as decisões importantes são adiadas, em que o adolescente não decide nada do ponto de vista pessoal, académico, profissional, e que, portanto, experimenta de uma forma saudável vários papéis para decidir melhor aquilo que pretende. E já entrou quase no nosso vocabulário comum utilizar pensar que o adolescente, que na adolescência pode e é até saudável existir um período de experimentação em diferentes níveis, em diferentes áreas. Um autor que expandiu e adaptou as teorias de Erikson, porque Erikson, como já falámos várias vezes, continua a ser uma referência, mas as suas teorias não são permeáveis à investigação. Então James Marcia foi um discípulo de Erikson e tornou as suas teorias mais investigáveis, digamos assim, portanto, expandiu o seu trabalho. Ele caracterizou 4 estádios em que os indivíduos procuram resolver ou evitar o trabalho de identidade durante a adolescência. Portanto, o estádio da obtenção de identidade, os jovens já tiveram um período de tomada de decisão e já escolheram a sua ocupação ou objetivos e fizeram-no em total liberdade.
Os foreclosures, que são jovens que já têm um comprometimento também, já têm uma identidade também, mas estas escolhas foram efetuadas pelos seus pais. Portanto, como eu dizia, são jovens que de facto continuam, têm também as suas posições ideológicas, ocupacionais, etc., definidas, já tomaram as suas decisões, mas não tomaram essas decisões após uma frutuosa reflexão ou após uma frutuosa experimentação. Tomaram as suas decisões com base naquilo que as suas famílias impuseram, basicamente. E por isso eles não apresentam muita crise, pelo menos nesta fase da vida. A difusão da identidade ocorre também é uma etapa que ocorre naqueles jovens que não conseguem definir objetivos absolutamente nenhuns e que estão como que estagnados, portanto estão como que estagnados e não conseguem definir objetivos em nenhuma dimensão. E depois o período de moratório, que são os jovens que estão em plena crise de identidade e experimentam várias coisas e estão objetivamente a lutar com questões ocupacionais e ideológicas. Embora não tenham nenhuma decisão feita ainda, não estão comprometidos com nada, mas estão num processo de trabalho interno visível para quem os observa, é um processo saudável. James Marcia utilizou entrevistas abertas a alunos universitários, em que abordou questões profissionais, de ideologia religiosa, opinião geral sobre sentimentos e sobre determinadas áreas sociais, para construir a sua teoria. Pronto, tem aqui mais uma definição de difusão de identidade, no fundo é uma vida sem direção, não está comprometido com nada o jovem. Foreclosure evita fazer escolhas autónomas, orientado pelas figuras de autoridade. Moratório está a explorar a realidade, no fundo. Realização de identidade é alguém que já definiu aquilo que pretende após experiências ou reflexão, ou ambas, consegue manter a sua identidade e normalmente, portanto, apresenta uma certa confiança em relação àquilo que quer. Para Erikson, portanto, temos aqui um quadro. Para Erikson, aqui neste caso não, é para James Marcia. E sintetizando a sua teoria. Portanto, quando na realização de identidade, que é a obtenção com sucesso no sentido de identidade, existe compromisso, mas não existe crise, já há realização de identidade. No foreclosure, aqui diz que a crise está presente na realização de identidade, mas não é verdade, está errado. Portanto, na realização de identidade não há crise, mas há compromisso. No foreclosure, que são a adoção dos valores parentais ou sociais sem qualquer tipo de questionamento, não há crise, eles não sentem nenhuma crise. Portanto, e está presente o compromisso. No moratório, está ausente o compromisso, mas estão em crise constante, e na difusão de identidade não há nem compromisso nem crise, estão estagnados, não há luta e nem sequer se preocupam com isso, ou pelo menos mostram não se preocupar. Portanto, para James Marcia, os estádios aparecem numa sequência. Primeiro a difusão, portanto os jovens não sabem o que é onde fazer. Depois foreclosure, normalmente de seguida adotam os valores dos pais. Depois moratória, em que experimentam entram num processo de experimentação. E no final realização. E houve um autor que encontrou nos seus estudos que de facto há um aumento da realização da identidade ao longo do tempo,
e que, sobretudo no ensino superior, os alunos já têm, uma grande percentagem de alunos já têm a identidade mais definida, que precisamente se aumenta ao longo do tempo, significa que a difusão da identidade declina também ao longo do tempo, que a moratória atinge o seu ponto mais elevado nos anos iniciais da universidade, percebe-se também esta questão, que é também um período de experiência, de experimentação, e as pessoas já têm autonomia para fazer essas experiências, que existe uma proporção estável de alunos em todas as idades na fase de foreclosure, portanto, continuamos aqui com a ideia de que, de facto, que não é comum haver uma ruptura total com os valores dos pais, já falámos nisto várias vezes, a ideia do storm and stress da adolescência é uma ideia que não tem base real, e aqui também se pode ver isto, e que este é um processo que deve ser deixado, portanto, que o adolescente o desenvolva em liberdade, com apoio, obviamente, com muito apoio, mas em liberdade, porque mais tarde na vida, sobretudo quando se entra na meia-idade, se estas fundações forem sólidas, é claro que a identidade vai sendo sempre remodelada ou reconstruída ao longo da vida, os desafios da vida assim o exigem muitas vezes, mas se este trabalho for bem feito nesta altura da vida, se o indivíduo se sentir que as suas decisões são decisões coerentes, mais tarde, quando tiver que reconstruir novamente a sua identidade, quando tiver que repensar estas questões, vai ser um trabalho um pouco mais fácil e mais saudável, sobretudo fácil nunca é, mas é saudável, mais saudável. Portanto, os indivíduos com realização de identidade normalmente têm uma elevada autoestima e uma grande tolerância à tensão. Os que se encontram em fase de difusão têm precisamente o comportamento oposto, são mais impulsivos e têm baixa autoestima. Portanto, quando nós agora a seguir falarmos de autoestima e de autoconceito, esta autoestima e autoconceito está muito relacionado também com a forma como a construção de identidade vai sendo feita na adolescência. Para Piaget, a personalidade ou a identidade constrói-se quando o adolescente consegue submeter o seu eu ideal, ou seja, aquela ideia ainda muito egocêntrica, quase como David Elkin definia o egocentrismo adolescente, portanto, aquela fábula pessoal do adolescente, quando consegue, em contacto com as experiências de vida, submeter o seu eu ideal, submeter o seu self, adequá-lo a um plano de vida. Portanto, quando elabora um plano, quando se compromete com decisões pessoais, profissionais, académicas, políticas, religiosas e se adapta a esses contextos. E por isso vai conseguir ser disciplinado e vai conseguir cooperar com os outros e desenvolver um raciocínio moral autónomo. E este plano de vida só resulta, portanto, só é possível conceber quando o indivíduo tem, quando há emergência do pensamento formal, quando ele consegue refletir livremente sobre estas questões. Portanto, o adolescente, para Piaget, procura competir com o adulto, procura desafiar o adulto no bom sentido, mostrar que tem capacidades para se inserir na sociedade. Muitas vezes os seus projetos, já tínhamos falado nisto, são muito altruístas, são muito idealistas, nem sempre estão muito, nem sempre estão muito adequados à realidade. Mas através do pensamento e da imaginação,
o adolescente consegue inserir-se através de projetos, planos, programas de vida na sociedade dos adultos. Os adolescentes, do ponto de vista social, têm também para Piaget o objetivo de reformar a sociedade, de transformá-la, portanto, já falámos nisto, tem origem na emergência do pensamento hipotético ou dedutivo, mas que não tem a experiência ainda associada. E a verdadeira adaptação à sociedade para Piaget faz-se quando o adolescente passa de reformador a realizador. Ou seja, quando passa desta fase de eu quero transformar tudo porque as coisas estão todas erradas, e é positivo que existam, que tenham esta forma de pensar, mas quando finalmente consegue traçar um plano de vida, fazer alguns compromissos e inserir-se num determinado contexto académico, profissional ou ambos, ou religioso ou político ou desportivo, ou seja o que for, ele passa a realizador, ele passa a ter a ação sobre o mundo e vê que o mundo não é perfeito e, portanto, adequa-se, tenta adequar-se. Portanto, quando passa de transformador a realizador é quando ele se torna adulto, e para Piaget a marca de acesso à vida adulta é a integração no mundo profissional. Portanto, um adolescente torna-se adulto quando se integra no mundo profissional, quando tem uma profissão, que na altura do Piaget era para a vida inteira, agora não é assim, mas que o facto de inserir-se numa profissão faz com que todas as outras questões se cumpram. Portanto, segundo Piaget, a inteligência sensório-motora permite a construção do universo prático do ponto de vista cognitivo, não é? A sensório-motora permite que o organismo, o indivíduo, o ser humano perceba como é que se constrói o universo prático, como é que ele funciona. As operações da infância, o pensamento operatório da infância, permite o conhecimento do universo concreto. E, finalmente, a inteligência hipotético-dedutiva, ou o pensamento formal, para Piaget característico do adulto, permite a reconstrução do mundo. Para Piaget, o adolescente é um reconstrutor. O adolescente vem com a capacidade de mudar o mundo. Portanto, devem ser ouvidos, porque têm uma inteligência muito acentuada. Inteligência é esta assente nas operações hipotético-dedutivas, que lhes permite questionar o mundo e pensar como é que ele podia ser melhor. Portanto, temos aqui uma progressiva caminhada para a descentração e uma progressiva caminhada para a descentração, mas esta descentração e este trabalho é sempre feito assente na afetividade. Não é muito falado nesta questão, não é muito falada quando se fala de Piaget, mas Piaget nos seus trabalhos fala muito na questão da afetividade. Portanto, que é, digamos que o amor pelos outros e o amor pela sociedade, que faz com que todo este processo tenha sentido. Portanto, o raciocínio moral é para o bem, os trabalhos que são feitos, ou a inserção no mundo profissional, é para o bem dos outros, e portanto, esta progressiva afetividade e preocupação com os outros é para Piaget central. É engraçado se lembrarem do Freud, embora isto também não seja às vezes muito falado, mas nós falámos nisso na nossa aula sobre Freud. Freud também fala muito nas questões, e refere nos seus trabalhos a importância do amor na forma como se percepciona a sociedade. No fundo, devemos percepcionar a sociedade e percepcionar os outros através de um olhar amoroso. E, portanto, inteligência formal é sinónimo do levantar voo do pensamento para Piaget. E ele dizia: o equilíbrio é atingido quando a reflexão compreende que a sua função própria não é a de contradizer, mas de perceber e interpretar a realidade. Ou seja, quando o adolescente consegue perceber que não tem que estar sempre em contradição com aquilo que o rodeia, que, embora pense super bem acerca daquilo, de tudo, acerca de tudo, quando ele consegue perceber, colocar essas suas excelentes capacidades
em função de algo maior do que ele próprio. Já falámos, portanto, o que aqui descreve as capacidades intelectuais do adolescente, portanto, e que devem ser colocadas em função de um plano social, profissional, académico. E, portanto, em síntese, oi, como é que isto aconteceu? Desculpem. Em síntese, a emergência do pensamento formal permite que o adolescente decida o que quer, o que gosta, permite-lhe construir a sua identidade e permite-lhe então decidir que tipo de cidadão pretende ser. Erikson e Márcia propõem quadros conceptuais que permitem a compreensão da construção da identidade na adolescência, e estes quadros conceptuais são reforçados e complementados pela teoria de Piaget. Portanto, o adolescente nesta fase, para se tornar adulto, tem que definir o que pretende ser em diferentes áreas da sua vida. Pode encontrar vários caminhos para essa construção. Muitas vezes existem paragens, muitas vezes existem fases de experiências, de experimentação, que também são saudáveis. E de facto, só quando ele consegue colocar os seus atributos físicos, intelectuais, emocionais, em função de um plano integrador que o ajuda a integrar-se na sociedade para o bem da sociedade e para o bem daqueles que o rodeiam, incluindo também, portanto, tendo em conta também a sua afetividade, o amor pelos outros, a preocupação pelos outros, um raciocínio moral desenvolvido. Só quando isso acontece é que temos um adulto bem integrado e saudável na sociedade. A bondade, que não é muito referida nos estudos científicos, mas a bondade é de facto um grande fator de proteção da saúde mental. O estarmos preocupados com os outros, e isto é fundamental para quem trabalha na área da saúde, o preocuparmos uns com os outros, também temos que nos preocupar connosco, claro, para evitar situações de burnout, mas o facto de nos preocuparmos com os outros e com a sociedade em que estamos inseridos é bom para a sociedade, mas também é bom para o indivíduo, porque é de facto um grande fator de proteção da saúde mental e do burnout. E então, pronto, aí aqui a vossa bibliografia. Recomendo novamente, eu penso que já falei nisto numa aula anterior, este livro do Piaget, 6 estudos de psicologia. É um livro muito bom e está em PDF. Eu acho que coloquei numa das pastas numa aula anterior, mas vocês também encontram em PDF gratuito online. E pronto, ficamos por aqui e bom trabalho.